Bom dia a todos, meu nome é Diego Janotti, eu sou aluno da Geologia, sou orientando pelos professores Hugo, Guerra e Andréia, que é da Geologia. E vim nessa 11ª GIC, SIAC no caso, apresentar o trabalho sobre vossorocas em estradas pavimentadas, geotecnologias, análises do solo e geotecnia. Uma breve introdução sobre o que diz respeito à erosão, que é um tema que traz grandes danos econômicos, ambientais e sociais. Ravinas e vossorocas podem prejudicar diversas atividades como estradas, dutos, edificações, barragens, etc. A ação do homem claramente agrava o processo erosivo e há necessidade de medidas para a conservação do ambiente, como atividades sustentáveis do uso do solo. O monitoramento de vossorocas é essencial para compreender sua evolução. Ao avaliar suas causas, antes, através de pesquisas de campo, atualmente somam-se fotos aéreas e imagens de satélite. E o uso das geotecnologias permite rapidez e eficiência em diagnósticos, prognósticos e monitoramento de riscos geomorfológicos. E o Google Earth é uma ferramenta, um software gratuito que combina imagens de satélite e uma interface de fácil manipulação para o usuário final e de vasto potencial de aplicações para fins acadêmicos. Os objetivos de trabalho são investigar a relação entre vossorocas e o sistema de drenagem pluvial de estradas pavimentadas e diagnosticar os seus impactos, caracterizar as condições geológicas e geomorfológicas do entorno e possíveis influências, utilizar o veículo aéreo não tripulado para realizar o mapeamento da área de interesse e determinar a granulometria do solo para inferir o grau de suscetibilidade à erosão. As metodologias aplicadas foram identificação de feições erosivas conectadas ao sistema de drenagem da estrada pavimentada, que no caso é a RJ 155, que também é chamada de BR 494, levantamento e análise de imagens de média e alta resolução através dos serviços Google, mapeamento em detalhe da área a partir do sobrevoo com drone e análises em laboratório. Então a ideia do trabalho, através dessas pesquisas com imagens satélites do Google Earth, no caso do IBGE e o Google Earth, Street View, Google Maps, que são alguns recursos importantes, pois são alternativas de baixo custo e ferramentas de relevância na compreensão da paisagem. Então, sobre a área de estudo, subentende-se no trecho da RJ 155, BR 494, que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, mais especificamente no quilômetro 35, em Rio Claro, entre os distritos de Lídice e Rio Claro. Ela liga, é importante que ela liga a Rio Santos com a Dutra e a área de estudo está inclusa na bacia do Rio Piraí, no alto curso, no médio vale do Rio Paraíba do Sul. E a importância também é que as águas desse rio são drenadas artificialmente para o sistema Guandu. Por isso que é uma área de conservação assim, estratégica em relação ao solo e à água. Aí um mapa com mais detalhe da área de estudo. Estado do Rio de Janeiro, município de Rio Claro, a bacia do alto curso do Piraí e aqui mais especificamente a vossoroca em questão. Aqui é o mapa geológico da área, onde mostram as principais litologias predominantes. Aqui tem a suíte gramínea e aqui mais especificamente o granado da biotida gneiss, que vai ter fotos mais para frente de campo desse tipo de rocha. A importância desse estudo também se deve a constantes reportagens sobre acidentes, problemas e tudo mais que acontece nessa estrada, Então aí são alguns destaques de algumas reportagens que eu tirei recentes, 2015, 2018,
do DR também, né, que é o responsável pela manutenção dessas vias, a respeito de obras e infraestrutura. Aqui 2019, mais cenas de obras na estrada. E uma mais recente agora, de 2020, março de 2020. Só mais um detalhe, né, a respeito de como coisas que acontecem nessa estrada. Em todas as estradas do Brasil, praticamente, né, mas em específico nessa da RJ 155. Então, uma das primeiras imagens que a gente usou foi a ortofoto do IBGE, que eu, com uma pequena interpretação, né, esbocei por cima, destacando o talude, né, da estrada, a Vossoroca em questão. Aqui está o rio Piraí, a linha férrea, e um córrego que passa por aqui, que ali deságua no rio Piraí. Agora são fotos do Google Earth, do Google Earth Pro. Eu busquei a partir de 2015, porque antes disso a resolução estava muito ruim. Então aí tem essa primeira imagem destacada aqui com contorno da Vossoroca, 2015. Em 2016, dá para perceber que ela aumentou. 2017 já atingiu o acostamento da estrada. 2019, que é a foto mais recente, 31 de dezembro de 2019, ela também continua erodindo a estrada. Agora, outra ferramenta do Google utilizada foi o Google Street View. E aqui as imagens mais recentes seriam de 2012, que ainda mostra a canaleta da estrada e tudo mais. A água desemboca aqui nessa boca de lobo. Em 2015 continua tendo aqui, ainda mantém a canaleta, só que com visível falta de manutenção, e aqui um aumento da vegetação nessa área de preferência da drenagem, 2015. Em 2017 já não se encontra essa parte aqui da estrada. E 2019, a mais recente, também continua erodindo aqui por baixo. Agora são imagens feitas através do sobrevoo do drone, né? No campo foram feitas no dia 11 de setembro de 2018. Foram imagens assim só para teste, né? Para registrar. A gente não fez plano de voo nessa época. Aqui uma foto em detalhes sobre como está a erosão de perto, né? De outro ângulo. Agora imagens com utilização do software Drone Deploy, uma resolução melhor, né, a respeito por conta do drone. E aqui alguns resultados que a gente pode tirar, né, como modelo digital de elevação, medidas, né, longitudinais, transversais, que dá pra gente acompanhar o crescimento, a evolução da Vossoroca. Aqui é só um exemplo sobre como é feito, né, o mosaico. Aqui é um plano de voo que foram tiradas fotos, geradas imagens de todos esses ângulos e montadas para formar esse modelo 3D. Tá vendo a sobreposição de todas essas imagens, gerando uma nuvem de pontos, né, da área de estudo em questão. Aqui no caso a gente utilizou o software Pix4D. E aqui uma outra reprodução da modelagem 3D da área, resultado dessa nuvem de pontos. Dependendo da qualidade, da quantidade de imagens, o software pode levar algumas horas para processar isso tudo, dependendo também da configuração do computador e tudo mais. Ali é uma amostra do afloramento, o riacho, córrego, né, que passa por ali.
É bem interessante que você consegue observar com muito detalhe até os terracetes da passagem do gado. Aqui uma foto da cabeceira da Vossoroca, num dos trabalhos de campo que a gente foi. Aqui da vista da base. Aqui o perfil de solo que a gente limpou para poder fazer a coleta de amostra deformada. Aqui uma amostra da unidade Andrelândia, né, da mega sequência Andrelândia. Aí tem silimanita, granada, biotita, gneiss, bandário, com intercalações de anfibolitos, quartzitos e calcosilicáticas. Uma outra imagem do campo, um outro campo que a gente fez em 2019, e aí com mais detalhe a questão do sobrevoo do drone, a falta de manutenção da canaleta da estrada, de drenagem, um outro perfil de solo para coleta de outras amostras deformadas, entender como é que é o saprólito. Aí uma imagem de uma outra boca de lobo, né, uma outra canaleta, onde deságua, né, a água um pouco mais abaixo na estrada, como era originalmente no ponto em questão de estudo. E aqui algumas imagens de um campo mais recente, né, que a gente conseguiu fazer ainda em 2019. Aí o Fabrício fazendo coleta de amostra indeformada, usando anel de Kopek. Aí forma esses furos aqui na parede do solo. E a gente também coletou um bloco para fazer análise de cisalhamento. Aí uma outra imagem com mais detalhe de como está a manilha embaixo da estrada. Aí Ana Paula com algumas amostras, também bolsista do Lajesolos. E eu carregando esse bloquinho de 40, 50 quilos de solo até o carro. Um dia chuvoso. Então, alguns resultados aqui a respeito das imagens de satélite do Google Earth. Eu utilizei 4 pontos, né, a respeito aquelas medidas no entorno das Vossorocas. Aqui eu separei que são nesses 4 momentos, né, das imagens de satélite. A gente percebe um aumento do perímetro, né, do entorno da Vossoroca, e um aumento considerável também da área em metros quadrados, para entender como é que ela está crescendo, evoluindo. Aqui a parte da análise granulométrica, a tabela mais geral, né, a respeito dos tipos de solo encontrados. Mas aqui eu fiz um resuminho com as partes mais importantes, né, do resultado daquela tabela toda. A gente percebe que os solos, que todas as amostras possuem um alto teor de areia fina, com valores médios próximos de 200 gramas por quilo, o que confere média alta suscetibilidade de erosão. E em 3 amostras, a parcela de areia fina e síltio soma mais de 35%, indicando alta propensão à erosão também, e a predominância de solos franco-arenosos. Então, nas considerações finais, a gente consegue perceber que ao comparar a sequência de imagens dos serviços Google, Ortomosaico do IBGE e as imagens de campo, observa-se uma evolução da feição erosiva e como são complementares essas ferramentas, né? E a Vossoroca analisada resulta de equivocado planejamento e construção do sistema de escoamento das águas pluviais, porque eles não levaram em consideração a textura do solo. Eu acredito que não, né? É uma suposição. E é necessária a manutenção da via, de modo a corrigir erros de projeto para evitar acidentes, perda de material talude e assoreamento do córrego. E a continuação da pesquisa, né, a gente pretende determinar outras propriedades do solo, né, propriedades químicas, físicas, porosidade, resistência do alamento, elaborar mapas temáticos de perfis de solo, de perfis longitudinais, transversais, a partir do processamento digital de imagens.
e análise de campo em gabinete da mineralogia, feições estruturais geológicas e possíveis relações com erosão na área de estudo. E aqui estão as referências, os links das reportagens, e muito obrigado.